segundo a pessoa, de princípio, meios e fim, para a tua glória nesse entendimento, para a salvação de muitas das nossas almas para o teu reino. Vamos lá. O juízo de Deus nosso Pai, e o seu Filho amado, Jesus Cristo, por amor a todos nós. Vamos lá, Hebreus capítulo 10 e os versículos de 4 a 10. Vai assim nos dizer: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblação pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No rolo do livro, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, tira o primeiro para que se estabeleça o segundo. Está falando que em relação ao sacrifício dos animais, que cobria o pecado, não tirava o pecado, que apontava para Jesus, que, como João, o evangelista, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, sacrifício que Deus Pai aceitou de verdade para nos salvar, perdoando de todos os pecados, foi o juízo que Ele fez por amor a nós, através do seu amado Filho, Jesus, o Cristo. Ali Ele fez o juízo em seu Filho, Jesus, no nosso lugar. Ele foi um juízo. Jesus morreu a morte eterna no nosso lugar. Isso Ele podia levantar da morte eterna e vencer, e trazer de volta para todos nós a oportunidade, e quem vai a eles aceita o sacrifício, que Ele fez no nosso lugar, para alcançarmos a vida eterna. Então, foi no juízo que Deus fez no seu próprio Filho amado, no nosso lugar. Ele aceitou o sacrifício de Jesus. E aqui agora todinho aqui, cabelo e tudo. Oh, glórias! Então Jesus foi o juízo do Pai por nós, no nosso lugar, em cima do corpo de Jesus. E daí saía a justiça que vem dele para gerar esse tão glorioso e eterno e indizível amor ali operado, ali no madeiro, ali no Calvário. E assim, nós crendo e recebendo o que Ele fez ali na cruz do Calvário em nosso lugar, então nós seremos justificados na justiça que o próprio Pai fez em juízo no próprio corpo do Senhor Jesus Cristo, no lugar de todos nós pecadores, para nos redimir do pecado. Então, esse amor nos diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aqui a nossa justificação, que o Pai aceitou, sacrifício de Jesus, ali no madeiro, diz aqui, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem? Jesus, que nunca pecou. Ele o fez pecado por nós. Deus aceitou o pecado de toda a humanidade, cravar ali, na pessoa de Jesus, ali na cruz do Calvário. Todo o peso de todo o pecado do mundo inteiro, ali nos ombros de Jesus, ele carregou e desceu a morte eterna. Continua. Começando de novo. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez, quem? Quem o fez? O Pai. O fez nele, em Jesus, pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus por nós, e para assim estar na justiça dele, é dele, não é nossa, diante e aceita de nosso Deus, nosso Abba Pai. E assim, aqui mesmo em 2 Coríntios 5 também, o 17, está aqui na mesma página, então eu vou ler melhor. Assim, se alguém está em Cristo, na justiça dele, coberto pela justiça dele por nós, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, que o nosso velho homem, né, que vive misturado com os pecados desta vida, gostar de pecar, né? Então, esse velho, a pessoa, as coisas antigas já passaram. E agora, e eis que se fizeram novas em Cristo. Agora vamos dizer agora direto. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. E vamos melhorando, como a palavra diz, né? Vai se melhorando, sempre nós estamos ouvindo a palavra, ela está nos lavando, cada vez mais nos deixando santificado. E a palavra diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É quando nós estamos lendo a palavra e não contando a história, né, dando testemunhos particulares. É válido, porque dá a entender que foi a palavra que ela mostra o fruto, dando para que a gente mostre o fruto, os testemunhos na fita nova, né? Mas quem gera tudo isso, qual é a raiz? Está ouvindo a voz do Espírito Santo nesta palavra. Mas, para a gente concluir, Deus está lavando os pés dos discípulos. Chegou na hora de Pedro. Pedro se sentia sempre digno, tá? Ele não se exaltava, não, ele se sentia sempre digno. Agora ele tinha outra também, outra coisa boa. Ele queria sempre mostrar a Jesus, que ele fazia qualquer coisa para mostrar que ele estava com Jesus, rente com Jesus. Isso era erro de Pedro? Não. Até o braço ele usou para defender Jesus, que Jesus não precisava, certo? Mas ele mostrava no seu emocional, sem entender completamente, que ninguém entende, o poder que Jesus tinha e tem. Mas ele mostrava no seu emocional inteiro,
para estar na batalha rente com Jesus. Mas ninguém pode acompanhar, né? Está na batalha rente com Jesus, porque tem batalhas que só Jesus, nem o Sancho podia estar rente com Jesus para ficar na frente, tinha que ficar atrás. Que só Jesus poderia ir. Dali onde Pedro negou, porque Jesus mostrou e determinou, profetizou, para nos dar a lição, que se em Pedro ter essa disponibilidade, essa fé convicta de ir com Jesus até a morte, então Deus provou no próprio Pedro que ninguém poderia acompanhar a ele dali onde Pedro negou, para que hoje nós não venhamos dizer que aquela fé gigante de Pedro, que é a fé ápice de Jesus, ali mostrou em Mateus 16, do 13 ao 19. É o modelo da igreja triunfante que vence o mundo. Foi operada no vaso chamado Pedro, justamente por essas convicções. Então, a partir daquele momento que Pedro negou, era Deus mostrando que ninguém dali até o Gólgota para fazer o sacrifício, ninguém mais poderia acompanhar na frente de Jesus para dizer que poderia fazer essa obra de redenção. Então, essa justiça de Deus em Cristo só Ele poderia fazer. Porque Ele saiu das entranhas. Ele é a voz, a palavra do Pai. Não é que foi gerado pelo Pai, a pessoa, Jesus no Espírito. Não. Ele veio do céu. Ele é a palavra do Pai. É a palavra do Pai. Então, se Jesus não é da essência do próprio ser Deus, então Deus, nosso Pai, é mudo. Então nós não estaríamos falando aqui essas palavras inspiradas pelo Santíssimo do Senhor. Certo? Não tem separação entre o Pai Jesus e o Santo Espírito, que é um só. É um só Deus. Não é de ser nem união, não. É em si, na mesma vontade, no mesmo pensar. Agora, para o nosso entendimento aqui, para a gente entender pelas obras que foram feitas, então, deixa as etapas mostrando a função de como é o Pai, como ele age como Pai, como ele age como Filho e como ele age pelo seu Santo Espírito. É só isso para entender. A gente tem as etapas da função dele. Jesus tem que fazer sacrifício de ter o estágio, pelo decreto, de se fazer carne no ventre de Maria. Então, por isso que ele cortou o cordão umbilical ali na cruz do Calvário. Então, esse decreto encerrou ali. Então, Jesus não pode ser chamado no modo, na essência de filho de um ser humano, de uma criatura criada, como Maria ali estava representando, mas sim filho de Deus. É por isso que no mesmo Evangelho de João, que é a essência dele se mostrando de ser Deus, onde ele disse, eu sou, antes que Abraão disse, eu sou, se eu sou, é profundo, desde lá, a manifestação desde o livro de Moisés, eu também disse a Abraão também, estou dizendo assim, mas Moisés ele mandou claramente, dizendo, eu sou o que sou. Certo? Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu o sou.
Essa palavra eu sou é profunda. Vem das profundezas de Deus que a gente não pode explicar com palavras, nem desfazer com palavras. Não é no nosso campo de entendimento para discernir. Graças a Deus que a gente já entendeu a justiça de Deus por nós. Ainda mais esta extensão, né? Que Deus deu a oportunidade de estar falando, explicando para nós, que a palavra está saindo da minha boca, não estou saindo para quem está ouvindo aí do outro lado, mas também está fazendo uma curva, entrando aqui. Eu não previ falar essas últimas palavras, esses últimos assuntos, mas Deus que nos inspira para continuar dando a inspiração para melhor entender o que a princípio ele começou e nos levou a começar a falar. A palavra, ela anda como? No entendimento cada vez mais, mostrando que é claro desde o princípio, não é? E ficando cada vez mais claro até chegar ao objetivo final que não deixa dúvida. Amém? Glórias e graças a Deus, ontem, hoje, eternamente, para todos sempre, que seja também essa glória nas nossas vidas. Vamos concordar junto? A palavra diz que quando três concordam na terra, ele confirma desde o céu, em Mateus 18, e versículo 18 em diante. Então vamos dizer junto este amém. Este amém significa assim seja. Vamos lá? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Santo Deus.